Desde que a Lei 14.300 chegou pra gente em 2022, uma nova forma de distribuir a energia excedente gerada por sistemas fotovoltaicos chama a atenção: a distribuição por ordem de prioridade. Mas você sabia que até hoje muitas concessionárias ainda não permitem que você distribua a energia extra gerada pelo sistema dessa forma? Por que isso está acontecendo? Será que até hoje elas não estão preparadas? Para responder essa pergunta, um cliente nosso entrou em contato com uma distribuidora de energia que você já vai descobrir qual é, para entender qual seria a justificativa que ela traria. E eu posso te adiantar que o que a gente recebeu de resposta vai se aplicar para sua área de concessão também. Oi gente, vamos então falar mais sobre esse assunto. E para esse vídeo ficar claro para todo mundo, a gente precisa entender dois conceitos importantes: o conceito de excedentes de energia e o de crédito de energia. Sim, existe diferença entre os dois e eu já vou te explicar qual é. O excedente de energia elétrica é a diferença positiva entre a energia que o sistema fotovoltaico injetou na rede e o que foi consumido no mesmo mês. Então, por exemplo, imagina que você tem um sistema que injetou 600 kWh na rede e aquela unidade consumidora consumiu 400. O excedente vai ser de 200 kWh. Esse excedente de 200 kWh pode ser enviado para outras unidades consumidoras que sejam atendidas pela mesma distribuidora e cadastradas, como beneficiárias daquela unidade em que o sistema está instalado. Agora, se esses 200 kWh não forem enviados para outra unidade consumidora e eles acumularem para o ciclo de faturamento seguinte, esse excedente vai se transformar num crédito de energia. O crédito de energia é o excedente que não foi utilizado no ciclo de faturamento em que ele foi gerado, ou seja, no mesmo mês. E, portanto, por não ter sido utilizado, ele não pode mais, como regra, ser enviado para outras unidades consumidoras e a gente precisa consumir ele naquela unidade consumidora dentro de 60 meses. Viu como é simples? Excedente é o que sobra no mês. O crédito é o excedente que não foi utilizado e vai ficar acumulado para os meses seguintes. É importante entender isso porque tem muita gente que acha que o crédito acumulado em uma unidade consumidora pode sempre ser enviado para outro local. E não é bem assim que funciona. A gente já fez um vídeo falando sobre essa questão dos créditos acumulados e eu vou deixar lá no final para você assistir caso você tenha dúvida sobre esse assunto, beleza? Mas agora, o que a gente precisa ter em mente é que, mesmo antes da Lei 14.300, o excedente de energia sempre pôde ser enviado para outras unidades consumidoras, mas de uma maneira única, por porcentagem ou por percentual. Funciona assim. Imagina que num determinado mês, por exemplo, o excedente de energia gerado pelo seu sistema fotovoltaico foi de 1.000 kWh. Isso já descontado o consumo daquela unidade consumidora, ok? Agora, vamos considerar que você cadastrou 3 unidades consumidoras para receber esse excedente, sendo 35% para a unidade 1, 45% para a unidade 2 e 20% para a unidade 3. Com essa divisão, a energia seria distribuída assim: a unidade 1 vai receber 350 kWh, a 2 450 e a 3 200 kWh. Qual que é o ponto negativo dessa forma de distribuição para o percentual? É que ela não considera a variação de consumo de cada unidade consumidora. Então, em alguns meses, pode sobrar energia numa unidade que consumiu menos e faltar numa que consumiu mais. Além disso, a quantidade de energia que a gente injeta também varia mês a mês a depender do próprio consumo da unidade matriz. Então isso acaba gerando uma certa ineficiência na alocação desse excedente, sobretudo quando a gente tem muitas unidades beneficiárias envolvidas. Uma maneira de resolver esse problema foi exatamente essa possibilidade de distribuição por ordem de prioridade. Depois que a gente teve a vinda da 14.300, teoricamente passou a ser possível distribuir esse excedente escolhendo a ordem de prioridade de alocação dele por unidade de consumidora. Com essa ordem de prioridade, gente, o sistema, esse excedente, sempre vai atender a primeira unidade da lista, zerando, entre aspas, o consumo dela, aí passa para a segunda, para a terceira e assim por diante. Se a gente for pensar no mesmo exemplo que eu dei agora há pouco, onde que a gente teve um excedente de 1.000 kWh em um determinado mês,
ficaria mais ou menos assim. Vamos supor que a gente tem aquelas 3 unidades que eu citei, a 1, 2 e a 3. Num determinado mês, a unidade 1 precisou de 600 kWh. Como o excedente total foi de 1.000, a gente vai compensar esses 600 dela e vão sobrar 400. A unidade 2 vai receber esses 400 e ela precisou de 300. Então ela vai usar 300 e vai sobrar 100. Esses 100 vão ir para a unidade 3. Mas a unidade 3, por exemplo, precisava de 200 kWh. Mas ela só recebeu 100 porque os outros foram alocados nas outras unidades consumidoras. Um ponto muito importante, gente, é que essa modalidade de ordem de prioridade, ela é muito positiva quando a gente tem várias unidades consumidoras do mesmo titular. Porque se a gente tem unidades consumidoras de titularidades diferentes, no modelo, por exemplo, de aluguel de usina, fazer uma distribuição por ordem de prioridade poderia gerar um desconforto, porque os beneficiários, né, os locatários dessa usina nunca teriam certeza de quanto eles vão receber. E a gente poderia acabar entregando mais energia para um locatário que alugou um percentual da usina e menos energia para um outro locatário que alugou o mesmo percentual da usina. Então a gente precisa ficar atento, por exemplo, quando a gente aplica essa possibilidade. Feita essa ressalva, é importante a gente ter em mente que a ordem de prioridade, esse modo de distribuição, ele dá sim muito mais controle sobre a compensação de energia e ele acaba evitando que a gente tenha créditos acumulados em determinadas unidades consumidoras por causa daquelas ineficiências que eu citei. Agora, a má notícia é: acredite se você quiser, apesar da Lei 14.300 estar em vigor já, há 3 anos, a maior parte das distribuidoras de energia no país ainda não aplica, ainda não permite que o consumidor opte por essa forma de distribuição. Como eu comentei com vocês, um cliente nosso mandou um e-mail para uma distribuidora, a CEMIG, em Minas Gerais. Inclusive, comenta aqui e me conta qual que é a distribuidora em que você mais trabalha. Pois é, ele enviou um e-mail para a distribuidora perguntando a eles diretamente sobre essa possibilidade. E agora eu vou te mostrar o que eles responderam. Mas antes, deixa aquele seu like para marcar presença aqui no nosso vídeo e se inscreve no canal. E para você que é integrador, a gente está oferecendo uma consultoria gratuita para quem quer descobrir como é que o Azumi, o software de dimensionamento e o CRM mais utilizado pelos integradores no Brasil, pode impulsionar o seu negócio solar. É só clicar no link que está na descrição e no primeiro comentário fixado nesse vídeo que você vai ter acesso a essa aula. Bem, vamos lá! Qual foi a resposta da CEMIG para o e-mail que esse nosso cliente mandou para eles? Leia comigo. A CEMIG, assim como todas as distribuidoras que fazem uso do sistema SAP, estão em fase de estudos e testes para a implementação da ordem de prioridade. Em tempo, cabe ressaltar que a CEMIG possui aproximadamente 800 mil clientes, entre geradores e recebedores, o que torna a implementação da ordem de prioridade um desafio complexo. Ressaltamos que a ausência do dispositivo não resulta em qualquer prejuízo ao cliente, que pode continuar exercendo normalmente sua indicação através do cadastro por percentual. E reiteramos nosso compromisso em regularizar a situação. Gente, eu não sei nem o que dizer frente a essa resposta, porque o que a gente percebe, infelizmente, é que mais uma vez as distribuidoras são muito rápidas em implementar questões que limitam o direito do consumidor, inversão de fluxo tá aí para provar esse ponto, né, gente? E muito lentas em implementar melhorias na norma que podem realmente beneficiar o consumidor de energia elétrica que gera a própria energia. E é isso aí, pelo que a gente pode ver, a gente ainda não consegue cadastrar a distribuição de excedentes por ordem de prioridade. Não só na CEMIG, tá, gente? Infelizmente, o que acontece na CEMIG é realidade em praticamente todas as distribuidoras do nosso país. Agora eu quero que você me conte, você já tentou com alguma concessionária e também não conseguiu? Ou tentou e teve sucesso? Deixa aqui nos nossos comentários qual é a concessionária e aproveita também para me deixar a sua opinião sobre um tema. Será que as distribuidoras realmente estão tendo tanta dificuldade para implementar a ordem de prioridade ou será que isso é uma desculpa que elas estão dando? Lembrando, tem 3 anos que a 14.300 foi aprovada. Depois de comentar, vai nesse vídeo que está aparecendo aqui ao meu lado que você vai entender o que acontece com o crédito acumulado. Será que eu vou perder ou tem como aproveitar ele de alguma outra maneira? É só clicar que você vai entender como é que você pode utilizar os créditos de energia. Até a próxima!